Noite, roladores. Continuando aqui a gravação dessa conversa, essa análise do Pathfinder segunda edição. Ainda mais na parte básica do sistema em si, dando um overview, dando uma visão geral daquilo que compõe o sistema. A gente vai estar utilizando como base o Pathfinder traduzido aqui em português pela New Order Editora. E nos vídeos anteriores a gente já conseguiu falar bastante coisa sobre os aspectos básicos do Pathfinder, e nesse a gente vai dar continuidade. Uma vez você tendo determinado a ancestralidade ou a raça do seu personagem, ter escolhido a biografia dele, ou seja, aquilo que ele era pregresso, aquilo que vai traduzir mecanicamente o passado, ou ao menos parte do passado do seu personagem, é a hora de você escolher a classe do seu personagem quando a gente está falando de Pathfinder segunda edição. E no Pathfinder segunda edição ele traz no livro base uma quantidade significativa, uma boa quantidade de classes jogáveis. Bem, a primeira das classes que a gente vai falar é o Alquimista. De maneira bem resumida, o Alquimista ele utiliza de sua competência em manufatura para criar itens alquímicos, como bombas, elixires e venenos, usados para derrotar os adversários e ajudar os seus aliados. Ele é esperto e engenhoso, e geralmente um alquimista vai ter a ferramenta certa para a ocasião. Ou seja, o alquimista, de maneira bem resumida, é o cara que vai ser responsável por criar inúmeras poções. Ele vai ter a ferramenta certa, vai ter a poção certa, vai ter o elixir certo para ajudar o grupo ou causar dano nos inimigos, além dele poder ajudar o grupo fazendo os crafts, fazendo as criações de armas e armaduras para o pessoal. A próxima classe que ele traz aqui é o Bárbaro, a famosa classe que tem qualquer sistema de... Qualquer não, mas acredito que a maioria dos cenários de fantasia medieval ele traz a questão do Bárbaro como uma das classes básicas, e não é diferente aqui no Pathfinder segunda edição. O Bárbaro, resumidamente, segundo os próprios autores do sistema, ele é temível, ele vai ser a temível encarnação da Fúria, canalizando o poder mortal de sua raiva contra qualquer um que ficar em seu caminho. O Bárbaro entra em combate rapidamente e se torna imensamente forte, imprevisível e implacável ao liberar o seu furor de batalha. De maneira resumida, o Bárbaro é aquela classe porradeira que vai entrar em fúria e sair quebrando tudo na porrada. A próxima classe que ele traz no Pathfinder é a classe do Bardo. O Bardo vai ser tanto o artista quanto o estudioso. O Bardo utiliza performances e aprendizados esotéricos para fortalecer seus companheiros e frustrar seus inimigos. Às vezes furtivos e frequentemente cativante, o Bardo se aventura com vitalidade, glamour e talento, apoiado em um repertório impressionante de magia ocultista. O Bardo vai ser o cara que não só vai poder utilizar suas habilidades para dar ajudas aos seus aliados e algum tipo de penalidade aos seus inimigos, como provavelmente nas situações de interação com NPCs, na parte que não é o combate em si, ele é o cara que vai ser a face do grupo. Ele provavelmente vai ser o personagem que vai ter as perícias sociais em seus valores mais altos. Ele vai ser o cara que vai desenrolar, que vai conseguir interagir melhor pelo grupo, no caso. Próxima classe aqui, essa classe que é um pouquinho diferente do Pathfinder para as outras, que ele chama de campeão. A classe do campeão em si, do Pathfinder, ele traz a ideia do paladino na maioria dos cenários de fantasia medieval, de RPG. Entretanto, aqui ele muda um pouco a nomenclatura, porque é algo que sempre teve a discussão nos grupos de RPG, é a ideia de se o paladino ele vai ser sempre a figura do leal e bom, o máximo de bondade e ordem que um personagem em uma fantasia medieval ele pode ser.
se ele vai ser aquele bastião de luz ou não. Se ele é simplesmente o arauto de uma divindade, seja essa divindade bondosa ou não, no plano primário. Particularmente, eu acredito muito na segunda vertente, que o paladino não necessariamente precisa ser aquele cara leal e bom, mas sim, ele tem que ser o arauto de uma divindade na Terra, ou seja, ele tem que trazer todas as qualidades todas as características que aquela divindade prega. Ou seja, se for uma divindade um tanto quanto maligna, um tanto quanto dúbia, aquele paladino, pelo menos na minha concepção, também teria que trazer isso. Para não precisar entrar nessa celeuma, a Paizo simplesmente modificou o nome, trazendo, em vez de trazer como simplesmente paladino, campeão. Ou seja, ele troca esse nome para não precisar entrar nessa celeuma. De maneira resumida, o que é que vai ser o campeão? O campeão, segundo o próprio Pathfinder 2, é um defensor do bem, vestindo uma armadura e empunha uma arma virtuosa. O campeão protege os inocentes e reprime o mal. Resoluto em suas crenças e devotados a uma divindade e um aspecto do bem. Ele segue um rigoroso código enquanto luta para tornar o mundo um lugar melhor. Um pequeno adendo sobre essa questão aqui que ele traz é que no livro base ele só traz os campeões, ou seja, ele só traz os campeões de divindades bondosas. Entretanto, já saiu lá fora um suplemento ao qual é possível você criar um campeão de divindades malignas. Salvo engano, o suplemento que traz o paladino do arquétipo maligno é o Advanced Player's Guide, que por enquanto só saiu em inglês. Não sei se a New Order, a editora que tem os direitos aqui no Brasil, pretende lançar novos suplementos. Mas de maneira mega resumida, o campeão é aquele cara que tem um estrito código moral, é o arauto de uma divindade na Terra, e pelo menos no livro básico ele vai ser aquele cara que vai seguir a tendência bondosa. Seguindo para a próxima classe, a gente tem o clérigo. Acredito que é uma das classes que eu mais gosto de jogar. Acho que clérigo e druida empatadas que eu mais gosto de jogar. O clérigo é aquele cara que ele vai ser o sacerdote de uma religião específica. Diferentemente do campeão ou do paladino, se você preferir, o clérigo ele não necessariamente ele é a reencarnação daquela divindade na Terra, mas é um cara que é dedicado a uma única divindade. De maneira resumida, o clérigo, segundo o próprio livro do Pathfinder 2, o clérigo é dedicado à adoração de uma única divindade, acessando a magia divina através desta devoção. Clérigos podem ser muito diferentes, dependendo da divindade que adoram. Sejam eles sacerdotes enclausurados, que seguem um dos domínios de suas divindades, ou capelães da guerra, que servem como arma de seu deus. Bem, de maneira resumida, o clérigo é aquele cara que vai adorar uma divindade, vai ter inúmeras magias, dentre elas geralmente vai ter aquela magia de cura para ajudar seu grupo, e vai descer e pode, caso você queira, descer a porrada em nome de sua divindade. Bem, indo para a próxima classe aqui, de maneira bem rápida, a gente tem o druida. O druida, que é uma das classes que eu mais gosto, empatado, o druida e clérigo. Que ele, de maneira bem resumida, pelas palavras do próprio pessoal que escreveu o livro de Pathfinder 2, o druida caminha nos locais primordiais e selvagens do mundo sem medo, colhendo a magia primordial da natureza e controlando-a com um propósito. Dedicado às regiões selvagens, o druida encontra nelas sustento e poder, aliados em suas criaturas e força em seu furor. O druida é aquele cara que, se você quer jogar com um personagem que tem uma conexão muito forte com o mundo natural. O druida é uma das classes mais versáteis do Pathfinder 2, ao meu ver. Você pode tanto jogar com ele como se fosse um conjurador de magia primal. Você pode ser um cara focado em seu companheiro animal, onde você vai pegar habilidades para bufá-lo.
Você também pode jogar como um cara que vai pra cima, se transforma no animal e desce a porrada nos inimigos, como você pode de alguma forma ainda ser um meio termo entre esses, mesclar algumas dessas características. É uma classe que pra mim é uma das melhores, se não a melhor, empatado pra mim com o clérigo. Por fim, a gente vai seguindo aqui para não demorar muito. Outra classe que também tem no livro básico é o feiticeiro. A magia intensa que o feiticeiro comanda não advém de estudo ou adoração, e sim de seu sangue. Suas habilidades mágicas e poderes dependem da origem do sangue que flui em suas veias, que pode vir de dragões, anjos, fadas, criaturas aberrantes ou outros seres impressionantes. Feiticeiro é o cara que vai ter a magia bruta. Ele vai causar uma grande quantidade de dano absurdo utilizando suas magias. Ele não vai ter nem um pouco da versatilidade do mago em si, mas ele compensa a falta de versatilidade com poder bruto. Por fim, a gente tem a classe do guerreiro, classe clássica do homem de armas, que a gente tem na fantasia medieval. O cara que é especialista em utilizar geralmente armaduras pesadas, escudos, espadas e outras armas. De maneira resumida, a gente tem que o guerreiro é aquele cara que, com audácia calculada e determinação destemida, o guerreiro persegue e confronta seus inimigos enquanto defende aliados de perigo. Mestre do campo de batalha, o guerreiro é rápido em explorar oportunidades e golpear qualquer um que vacile ao alcance da sua espada ou arco. Então, o guerreiro vai ser aquele cara que vai ser focado em utilizar as mais diversas armas, e ele também vai ter um quê de controller, ele vai conseguir controlar mais ou menos o campo de batalha. Seguindo adiante, a gente tem a classe do ladino, que é bem clássico ele nos sistemas de fantasia medieval. Astuto e ágil, o ladino traz as perícias e especialidades que poucos companheiros podem igualar. Em batalha, ele destaca em ataques furtivos e emboscadas. Seu esquema lhe dá as ferramentas necessárias para completar qualquer trabalho, e sua ampla gama de perícias permite que se especialize no que bem desejar. Quando a gente fala de combate, o ladino ele vai ser bem característico pelos seus ataques furtivos, causando bastante dano em inimigos desprevenidos. Fora isso, o ladino aqui ele é o mestre das perícias. Ele no sistema ele é o que mais ganha perícias, bem como é aquele que vai receber as graduações de perícias as maiores graduações de perícias à medida que ele for passando de nível. Seguindo aqui, entrando já nas últimas classes, a gente tem o mago que é uma classe clássica de fantasia medieval também. O mago é o mestre do arcano e da conjuração de magias, que extrai seu poder incrível do tecido da realidade através de fórmulas mágicas complicadas. Ele caminha com confiança, sem precisar de armaduras ou armas, promulgando sua vontade sobre o mundo e trazendo a desgraças a seus inimigos. Enquanto o feiticeiro é a magia descontrolada, por assim dizer, o mago é aquele cara hermético, aquele cara que consegue criar suas magias como fórmulas. Ele é o cara que consegue transpor a realidade através de sua vontade. Seguindo aqui, a gente tem o monge, classe relativamente polêmica no sistema de fantasia medieval, dado que um grupo de RPGistas fala que fantasia medieval é muito inspirado naquela parte da Europa fantástica, mais especificamente, né? Enquanto outras pessoas falam que no mundo fantástico essa lógica não necessariamente se aplica e que não tem problema algum existir um monge em um mundo de fantasia medieval. Independente de qual viés você adote, se é que você adota um, o monge é uma das classes básicas do Pathfinder, segunda edição. De maneira resumida, o monge ele busca a perfeição em tudo que faz, incluindo transformar seu corpo em uma arma perfeita. Ele pode caminhar com calma e propósito, contemplando as sutilezas da existência em um minuto, e então transformar-se em um borrão de golpes mortais no outro. Por fim, a gente terminando essa parte aqui sobre as classes, um overview. A última classe, que é a classe do patrulheiro, ou também do ranger, como você conhecer. O patrulheiro, de maneira resumida aqui, utilizando novamente as palavras do próprio livro Pathfinder 2, ele é engenhoso e astuto.
Patrulheiro é um caçador, rastreador e combatente que preserva o mundo natural e protege a civilização de seus excessos. Seja usando um arco, uma besta, um par de armas ou arapucas, o patrulheiro é um inimigo temível e um grande aliado nos erros. Bem, isso aqui é o overview bem por cima de quais são as classes que a gente tem no Pathfinder 2ª edição. Foram essas que eu apresentei. Se você observou um pouco naquilo que eu falei anteriormente sobre as ancestralidades e um pouco depois sobre as biografias e agora sobre as classes, você consegue observar que é praticamente um ABC. Ou seja, a maneira como você constrói um personagem Pathfinder 2ª edição é segundo um A, B, C e posteriormente um D, que eu vou falar. Ou seja, você escolhe a ancestralidade, escolhe a biografia, posteriormente você escolhe a classe e por fim o D de detalhes, ou seja, por fim você vai dar alguns detalhes aos seus personagens, ao seu personagem no caso. Bem, a gente vai ficar por aqui para esse vídeo, para a gente não se estender muito. Se você tá vendo a gente no YouTube, saiba que esse programa também está no Spotify e demais agregadores de podcast. A gente também tem nossas redes sociais, o Facebook, Twitter e Instagram. Se quer ter um contato mais direto com a gente tem o nosso Discord e a gente também tem o Telegram, que foi criado recentemente. Se você quer ver nossas campanhas de RPG de mesa ao vivo, cola lá na plataforma roxa, também é /RPG de quinta. Geralmente nas sextas e domingos a gente tem campanha ao vivo rolando. A gente fica por aqui, espero que você tenha gostado. Dúvidas e sugestões e críticas pode colocar nos comentários ou através das nossas redes sociais. Um forte abraço e até mais.